Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Washington Neto e venho aqui mais uma vez trabalhar com vocês a parte de geopolítica contemporânea. A ideia de hoje é a questão Estados Unidos e China numa guerra comercial que começa nesse ano de 2018 com uma possibilidade de perturbar o cenário financeiro mundial. Belezinha? Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, a notificação deixa ela ligadinha, toda terça e quinta a gente tem novidade para vocês em relação a atualidades. Belezinha? Dê o nosso like, compartilha e vamos trabalhar hoje o assunto de desglobalização no processo de Estados Unidos e China. Legal? Pessoal, olha só. Hoje nós percebemos, no mês de março, nessa semana final do mês, que o Trump assina um documento estabelecendo um maior distanciamento entre China e Estados Unidos no sentido das relações comerciais. Como que isso vem acontecendo? Primeiramente, os Estados Unidos têm uma possibilidade de estabelecer uma tributação de 60 bilhões de dólares sobre produtos chinês sendo vendido nos Estados Unidos. Depois de anunciar que vai estabelecer tarifas para a importação de aço e de alumínio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar. Parceiros comerciais dos americanos já ameaçam com retaliações. Vamos lá, a gente não pode entrar nesse assunto sem uma contextualização histórica. Vem comigo aqui, por favor. Veja bem, China, anos 80. O que a gente precisa entender? Do governo de Deng Xiaoping, quando você tem a abertura econômica chinesa, perceba que o conceito de socialismo de mercado começa a se fundamentar e, a partir disso, a economia chinesa passa a estar totalmente voltada ao mercado internacional. Zona econômica especial, neoliberalismo, desregulamentação da economia, isso foram as características dos anos 80 para que na década seguinte, ou seja, anos 90, você tivesse a constituição da globalização a partir de 91. Perceba que nessa globalização a ideia era estimular o consumo. E este consumo precisava que o custo produtivo, ou seja, o tanto que uma indústria gasta para fabricar aquele produto, esse custo ele tinha que ser bastante baixo. Então você percebe que a China começa a criar políticas de atração desse capital com as multinacionais migrando para o seu território, produzindo majoritariamente bens de consumo. Belezinha? Nesse aspecto você percebe que a parceria Estados Unidos e China aumenta e especificamente no processo de globalização o objetivo é o consumo. Beleza? Bom, esse é o contexto histórico. Vamos agora um pouco para o século XXI, ainda na contextualização. Crise do mundo desenvolvido, 2008 e 2010. Respectivamente, 2008, crise imobiliária dos Estados Unidos. No mercado imobiliário passou do ponto. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. E 2010, crise da União Europeia. A taxa de desemprego chegou a 24,4%, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Serviço de Estatísticas Eustat. Perceba que esta crise do mundo desenvolvido vai provocar uma perda de qualidade de vida na população destes países desenvolvidos, inclusive a perda de empregos. Belezinha? Nesse sentido, você percebe que, especificamente, a perda dessa qualidade de vida vai fazer com que os países desenvolvidos adotem medidas ortodoxas do ponto de vista econômico. E nesse aspecto, a ideia é também fazer com que essas multinacionais volte para os países desenvolvidos no objetivo de produzir emprego e renda para essa população. E aí precisamos entender a figura de Donald Trump. Quem é Donald Trump nesse papel da desglobalização? Ele é a materialização do recrudescimento das economias desses países desenvolvidos se fechando do ponto de vista regional, né, para tentar provocar o maior crescimento econômico interno. Quando eu falo fechamento, pessoal, não entenda isso como isolamento econômico, tudo bem? É claro que as parcerias internacionais continuam, porém, essa ideia de mundialização das empresas passa a ser questionada não só pelos Estados Unidos, mas também pela própria União Europeia. Mas nessa ideia do Donald Trump, a possibilidade de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China acontecer é altíssima, visto que Trump vem implementando barreiras para o comércio com essas tarifas alfandegárias, ou também conhecido como barreiras alfandegárias. Legal? Pessoal, para a gente fechar a ideia de hoje, o que nós podemos concluir?
Primeiro, uma atitude dessa dos Estados Unidos vai ser um reordenamento do capital externo no mundo. Segunda característica, com certeza a China não vai ficar parada vendo tudo isso acontecer. Então é possível que ocorram algumas medidas radicais do ponto de vista econômico chinês em relação ao mundo e com certeza, pessoal, as bolsas de valores já estão sofrendo com essas mudanças estabelecidas por Estados Unidos e China. Só para você ter uma ideia, agora, no dia 24 de março, a Apple já organizou uma conferência para estabelecer qual seria o futuro da empresa em relação aos Estados Unidos e China, visto que Apple é uma empresa que tem um mercado nos Estados Unidos muito consolidado e um mercado produtor na China também muito consolidado. Sobre desglobalização, no nosso canal já tem um vídeo falando sobre isso, assina ele, deixa a notificaçãozinha ligada, toda terça e quinta a gente tem novidade para vocês. Belezinha? Professor Washington Neto vem com a Geopolítica Contemporânea ajudando nos seus estudos. Forte abraço, até mais.